minhas queridas amigas, mulheres que vencem, muito bem-vindas aqui ao nosso programa. O programa de hoje está especial, tem dica do dia, palavra forte para o seu coração e convidado especial também. Então já não falte, fique com a gente até o final. Vou pedir para você já compartilhar com as suas amigas, mulheres que vencem, pessoas que você ama. Corre lá e compartilha. Agora nós estamos ao vivo aqui pela HIT e glória a Deus por isso. Você pode fazer esse compartilhamento em nome do Senhor Jesus, tá bom? Lá no canal da HIT TV você consegue ver ao vivo e aí então você compartilha com as pessoas que você ama. Falar em compartilhar, deixa eu já começar o programa de hoje falando das nossas redes sociais. Por quê? É importante você acessar as nossas redes, não só para saber as campanhas que nós temos feito e acompanhar o nosso trabalho ali, mas também através das mídias sociais você consegue ter um atendimento. Você que é mulher e precisa de um aconselhamento espiritual, você que precisa da ajuda, do suporte de uma mulher que vence, então nos procure através das redes sociais, pelo Facebook, Mulheres que Vencem SP, e também pelo Instagram, @MulheresQueVencemSP. Lembrando que também, através do nosso WhatsApp oficial, você fica também com a nossa ajuda. O nosso WhatsApp está passando aí para você, é o 11 989 41 98 44, nosso WhatsApp oficial, para ajudar você também. E aqui também, através do WhatsApp, você consegue receber todos os propósitos que nós estamos fazendo com as mulheres que vencem. Propósitos de oração, de ajuda, né? Oração da fé por você. Hoje eu estou homenageando os meus amigos indianos que me deram essa bata bonita aqui de presente, né? A pastora não costuma vir assim, mas hoje eu tô caracterizada, bem indiana aqui, bem bacana esse presente que eles me deram e eu vou usar aqui pelo menos nessas 2 semanas esses presentes, porque foi bonito, né? Tá bonito aqui e glória a Deus por isso. Bom, vamos começar o programa de hoje. Daqui a pouquinho eu falo mais das mídias sociais, para depois você também acompanhar o trabalho da pastora Thaís nas redes, tá bom? Vamos trazer aqui agora, no programa de hoje, uma mensagem especial que foi ministrada na nossa igreja de Carapicuíba. Eu estava ali com as mulheres que vencem, foi muito forte o que Deus fez naquele lugar. E a mensagem libertou aquelas mulheres. Então você que precisa ser liberta, você que precisa de orientação divina hoje, então para tudo que você está fazendo, porque a parte mais importante do programa de hoje é a mensagem que você vai ouvir agora. Vamos ver, ela foi dividida em 4 partes, hoje você fica com a primeira, a segunda e Deus vai falar com você. Vamos ver. Paulo tinha acabado de ser preso e muitas das pessoas que estavam, que eram seguidoras daquilo que Paulo pregava, presta atenção aqui, Paulo ministrava a palavra do Senhor Jesus, Paulo que teve um lindo testemunho. Pessoal, a gente precisa aprender o seguinte, todo testemunho que a gente passa serve para ganhar alguém para Jesus, sabia disso? Tem gente que venceu no casamento, tem gente que venceu porque tinha uma enfermidade. E grandes homens de Deus começaram a ser usados por Deus devido a isso. Então, com você não é diferente. Você tem um testemunho para contar? Conte mesmo. Conta para as pessoas. Tem muitas pessoas enfrentando problemas iguais aos seus. E Paulo teve uma experiência sobrenatural com Cristo. Então, aonde ele ia, ele pregava o evangelho e ali se formava uma igreja. Então, ali as pessoas começavam a congregar, ele deixava um líder naquele lugar e ele ia então... como um missionário, né? Ele ia fazendo as missões, levando o evangelho a toda criatura. E aí, o que acontece? Paulo acaba sendo preso. O que acontece? Presta atenção aqui em mim. Com aquelas igrejas que ele abriu. Muitas daquelas igrejas começaram a ver um Paulo como mentiroso. Ué, cadê o Deus que Paulo pregava? Cadê a fidelidade do Senhor Jesus para com ele? Por que ele foi preso? Bom, a única igreja, a Bíblia menciona, que se manteve firme quando Paulo foi preso, foi a igreja de Filipos. Então ele escreve uma carta aos filipenses, feliz por estarem ali firmes. Olha, que bom que vocês estão aqui ainda, que vocês estão orando por mim, né? Continue orando mesmo, porque olha, vocês não têm noção da obra que Deus está fazendo aqui nessa prisão. Vocês não têm noção que aqui eu já falei para os guardas, está todo mundo aceitando Jesus. Então havia um propósito naquela prisão de Paulo. E a igreja de Filipos estava com essa visão. Calma, gente, tem um propósito na prisão de Paulo. Vamos continuar firme, né? Então Paulo foi escrevendo, foi exortando. E aqui no capítulo 3, versículo de número 12, ele estava dizendo, na verdade, no capítulo 3, vamos ver junto, olha.
Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso com Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Toda a igreja olha aqui para mim. Paulo estava dizendo assim, gente, eu não julgo que eu alcancei a perfeição, mas eu estou buscando ela. E em outras palavras, ele diz o seguinte: prossigo para alcançar aquilo, presta atenção, para o que fui também preso. Em outras traduções dizem conquistado. Paulo foi conquistado por Cristo. Paulo, ele foi praticamente, a palavra é essa, conquistada mesmo, arrebatada, eu ia dizer aqui, pela força do encontro que ele teve com Cristo. O homem que perseguiu os cristãos, o homem que estava no caminho contrário, mas achando que estava fazendo certo, de repente tem um encontro maravilhoso com Jesus e muda. Isso significa conversão. Quando você está dirigindo e você viu que entrou na rua errada, então você tem que fazer uma conversão. Você tem que voltar e ir ao caminho certo. Isso significa conversão. E Paulo, então, ele começou o seu ministério através dessa experiência que ele teve com Jesus. E aí, ele diz o que para os irmãos da igreja? Meus irmãos, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Paulo tinha seu ministério suportado pelas igrejas que ele fundava. Aonde ele fundava, pessoal, eu estou em missão, hein? Vocês precisam mandar os recursos, que eu vou viajar para tal lugar. Imagina agora, ele devia estar sem nada. Ele devia ter nada de recursos, porque as igrejas não estavam mais acreditando que ele era o grande e poderoso Paulo, aquele que tinha comunhão com Cristo, percebe? Então ele começou a dizer, eu esqueço das coisas que para trás ficam, sendo boas ou más. E não é o assunto para hoje, mas quantas de vocês ficam aprisionadas no passado? Um dia meu casamento foi bonito, um dia meu casamento foi bom, um dia eu fui feliz com os meus filhos. Minha irmã, você tem que prosseguir para o alvo. O alvo, o seu alvo, se o seu alvo não for Jesus, então você está sem alvo. Porque quando o nosso alvo é Cristo e aprender com Ele, é Ele que faz o resto ser muito melhor do que um dia já foi. Tem gente chorando as pitangas porque um dia viveu coisas boas, mas o que o Senhor tem preparado para você é infinitamente melhor do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. E eu prefiro crer nela do que nos meus medos. Eu prefiro crer na palavra de Deus do que os meus anseios. Eu prefiro crer na palavra de Deus do que quando eu fico choramingando, lembrando do passado. 1000 vezes. Porque a palavra de Deus nos ensina coisas lindas, principalmente essa: prossigo para o alvo. Meu irmão, quem não tem alvo não vai para lugar nenhum, vai vivendo. E o pior, vai vivendo uma vida de passado. Eu conheço uma pessoa, pessoal, que toda vez que a gente senta junto para tomar um café, em meia hora de conversa, 29 minutos é do passado dela. Um dia eu fui muito sincera. Falei assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa. É chato tomar café com você. Ô, louco. Eu falei, desculpa. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu poderia passar 1h30 tomando café com você, falando das promessas que Deus tem para nós, falando das maravilhas que Deus vai fazer na sua saúde, na sua vida, no seu casamento. Mas você senta para sentar comigo aqui, você vai tomar um café, você fala que fulano te largou, que fulano nunca te deu atenção, porque aquele é a palavra de maldição que um dia te fará, ela acabou com a tua vida, acabou com o teu futuro. O que está acabando com o teu futuro é você nessa conversa de meia hora. Que você não consegue visualizar a bênção de Deus para você. Na hora ela não gostou. Quem que gostaria, né? Mas depois me ligou, falando, você sabe que você tinha razão? E todo lugar que eu vou, eu falo.
que meu marido foi isso, que ele fez isso, que ele me machucou, que ele fez isso, por isso que eu sou hoje uma pessoa amarga, por isso que hoje eu não presto para fazer tal coisa, que eu nunca tive papai, mamãe do meu lado. Eu nunca falei, meu Deus, o que isso vai mudar a tua vida? O que falar das tuas lutas vai ajudar a você no quê? Nada. Você tem que falar das suas lutas para quem? E ele já sabe, viu? E ele já sabe. Não é novidade para ele. Mas você fala com ele e ele te envia o Consolador. Eu não tenho poder. Tudo isso eu falei para ela também. Eu falei assim, eu não tenho poder de ser a sua consoladora. Porque a resposta que você quer receber de mim, eu não posso te dar. Porque quando eu falo isso para você, você não gosta. Porque a verdade, muitas vezes a gente não gosta de ouvir. Mas o Espírito Santo falando é doce, é suave. Não tem opressão, minha irmã, quando o Espírito Santo fala conosco. Se você falou com Deus e você sentiu opressão, repreende que é o inimigo. Repreende que é Satanás. Porque Jesus não morreu numa cruz para que você sentisse opressão no fim das contas. Ele te moveu ao arrependimento, sim. Mas o arrependimento traz consolo e perdão. E é isso que faz conosco. E Paulo estava falando do quê? Que ele foi conquistado. E por que será que o Senhor Jesus conquistou a Paulo? Você sabe da história. Por que Jesus conquistou Paulo? Para que com aquela autoridade que Paulo tinha para perseguir o cristão, agora ele perseguisse os ímpios e levasse a Jesus. O Senhor Jesus não viu Paulo como a gente vê. Fulano é drogado, ó. Não anda com esse homem, não. Esse cara aí é péssimo, ele tem péssimas companhias. E não, esse cara é muito assim, é muito... Não. Jesus olhou em Paulo uma pessoa determinada. Opa, ele está sendo determinado para fazer o mal? Vou usar ele para fazer o bem. Seu marido às vezes é determinado para fazer certas coisas que não te agradam? Então seja uma mulher inteligente e faça ele fazer aquilo com aquele dom que ele tem para fazer as coisas de Deus. E como que eu vou fazer isso, pastora? Já tentei de tudo, tentou nada. Tu tentou da maneira errada, falando. Homem não gosta, mulher fala muito. Glória a Deus, brincadeiras à parte, mas a gente precisa entender a importância da palavra para nós e viver esse momento, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu fazer um convite especial para você que é do Rio de Janeiro. Atenção, mulheres que vencem de São Gonçalo e região. Daqui a pouquinho eu estarei com vocês às 14h, no grande encontro das mulheres que vencem, na nossa Igreja da Graça de Alcântara. Então você que é desta região, esteja comigo, Mulher que Vence. Vai ser uma reunião muito forte, retomando a fé, a confiança em Deus. Então vai ser muito especial. A minha amiga Kelly Benigno também estará conosco ali, cantando e louvando a Deus. E você vai ter a oração da fé, orando por todas as pessoas que estão doentes, enfermas e que precisam realmente ter a fé restabelecida em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Hoje eu tô aqui homenageando os meus amigos indianos que me deram essa bata aqui de presente, né? Diretamente da Índia. Aí eu falei, não, vamos usar, que tá bonita demais, né? E o programa é de mulher gosta de ver. Então tá aí, o pessoal tá mostrando aí esse presente carinhoso que eu ganhei dos meus amigos da Índia. E vou ver se essa semana eu uso outras batas aqui que eles me deram também, que são bonitas, pessoal. E glória a Deus por isso. Bom, a gente vai continuando o programa. Deixa eu lembrar que hoje ainda tem dica do dia. A dica do dia hoje está muito especial e é dica de língua portuguesa. Ela vai trazer, a minha amiga Elisângela vem trazer para nós algumas dicas de você usar algumas palavras ao invés de outras para enriquecer o seu vocabulário. Muito bacana, tá bom? Vamos agora para a segunda parte da mensagem ministrada na nossa igreja sede regional de Carapicuíba, aqui em São Paulo. E foi mensagem boa para nós, hein? Para tudo que você está fazendo agora e preste atenção nessa mensagem. Então qual é a minha missão, irmã Thaís? É orar a Deus, esperar Ele dirigir você, para você falar a palavra certa na hora certa. Não é a religiosidade que vai levar ninguém para a igreja, minha irmã. Meu Deus, o que o pastor vai falar, irmão? Eu sou obreira lá, como é que você vai fazer isso comigo? Como é que você vai ficar lá? Como é que tu vai pro baile? Como é que você vai fazer tal coisa? Como é que você vai fazer isso comigo? O que os irmãos da igreja vão falar de mim? Olha lá, a irmã que vai lá, que senta lá. Não vão falar nada, e se falar, eles estão precisando de mais salvação do que os seus.
Porque o servo de Deus, quando vê o filho da irmã no baile, vai falar: vamos orar junto, irmã. Conta comigo que esse mal vai cair por terra. Em nome de Jesus. Conta comigo. É isso que nós temos que fazer. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja que está em busca da perfeição, prosseguindo para o alvo. E o que nós temos que fazer para trazer os nossos? O que um dia alguém fez por você. Para que você estivesse hoje, seja pela primeira vez ou pela milésima vez, para que você estivesse aqui, sentadinha nesse banco, alguém pagou o preço por você. Alguém orou, alguém ficou de madrugada, alguém intercedeu, alguém orou por você, minha irmã, para que você estivesse aqui. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. E batalhas espirituais se vencem espiritualmente. Então, se você hoje está pisando aqui pela primeira vez, querendo que Deus salve o teu casamento, então Ele vai te dar muito mais do que isso. Porque primeiro Ele vai te salvar e vai te limpar. Então, quando a gente vai procurando a salvação de um filho que está no vício, que está cheio de problema, primeiro Ele vai falar com você. Ele vai sarar a mãe para sarar o filho. Precisamos aprender muitas coisas com Deus. Eu me lembro do meu testemunho, quando eu cheguei na igreja com a família totalmente destruída, jovenzinha, pais divorciados. Engraçado, eu estava falando com as meninas, ou melhor dizendo, falando com o meu marido, e com algumas irmãs que andam comigo. Eu falei assim: meus filhos hoje sofrem bullying na escola porque têm pais casados. Sendo que na minha época eu sofria bullying porque eu tinha pais separados. Olha lá a menina que não tem pai. Sendo que meu pai era um homem presente. Olha lá, nossa, não chega perto dela não, que ela tem pais divorciados. Hoje os meus filhos sofrem o contrário. Seus pais são casados? Oh, meu Deus do céu. Nosso trabalho está árduo, pessoal. Tinha que trabalhar muito ainda, não é? Mas eu me lembro que, ainda jovem, quando eu comecei a ter os primeiros sintomas da ansiedade e da depressão. E aí eu me lembro de pisar na igreja que era do lado da minha casa, que era a Igreja da Graça. Nunca tinha ido em outra igreja. Mas a minha avó já era cristã, apesar dela estar lá no Rio de Janeiro. Eu acredito muito que a minha avó pagou um grande preço por mim, orando. Por isso eu digo que alguém pagou um preço por você. Pode ter certeza disso, que você não está aqui à toa não. Você não está aqui porque você quis entrar não, pode ter certeza disso, tá? E o seu filho, seu marido, sua parentela vai estar aqui porque você não vai desistir, você vai até o final. Você vai mostrar para o inimigo quem é que manda. O pastor brinca, são mulheres que mandam. Eu falei, são mulheres que mandam mesmo, o inimigo embora. São mulheres que mandam Satanás correr, e é isso mesmo que a gente faz, né? E que resiste até o final. E eu me lembro de entrar na igreja e buscar pela salvação da minha vida. Eu queria ser curada daquela depressão. Eu tinha sintomas físicos, tontura, era a mão que suava, um ataque cardíaco, até que eu tive as primeiras crises de pânico, que eu queria sair correndo, achava que eu ia morrer. Meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E eu me lembro que na crise de pânico que eu tinha que ir para o hospital correndo e tomar aquele remédio para dormir o cavalo. E eu ficava só calminha, falava, bom, já deu, já tá tranquilo, posso ir embora. E assim eu ia. Até que eu comecei a ir em vários médicos e eles diziam, você não tem nada, você não tem nada. Eu tinha uma visão embaçada, eu falei, eu devo estar precisando de óculos, vamos lá. Não tinha nada. Eu tô com um problema cardíaco, doutor, eu acho que eu vou morrer, meu coração dispara, parece que eu tô dando 20 voltas no campo de futebol. Não, você não tem nada. E você não tem nada, e você não tem nada. Eu falei, o que é isso? Eu tô com um problema espiritual. E eu comecei a ir na igreja. E aí eu me lembro de estar sentada assim, bem no meio da igreja. E eu me lembro do pastor pregando, de repente eu tive o quê? Uma crise de pânico. Dentro da igreja, pessoal. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Eu saio daqui e vou para o hospital ou eu fico na igreja? É a mão começando a suar e eu comecei a bater palma no meio da igreja, o pastor pregando. Eu falei, as irmãs vão falar que eu sou louca. Mas eu queria extravasar de alguma maneira. Eu falei, as pessoas vão achar que eu sou maluca. Eu olhava para o pastor, eu via 3 pastores no altar, porque a tontura era tão grande, parecia que estava embriagado. Eu falei, meu Deus, e agora? E na hora eu falei assim, meu Deus, quer saber de uma coisa?
eu vou ficar aqui na igreja mesmo, porque eu sei que eu nunca ouvi notícia nenhuma de alguém que morreu dentro da igreja. Então eu vou ficar aqui. No hospital eu sei que morre pra caramba, mas aqui eu nunca vi uma notícia no jornal, fulano morreu dentro da igreja. Então é aqui que é o meu lugar. E vou ficar. Fiquei sentadinha, esperei a crise passar. Ou melhor dizendo, estava no meio da crise, respirando fundo, ofegante. E o meu pastor disse assim: olha, se você sente no seu coração de se batizar nas águas, faça isso sem demora. Você vai ter comunhão com Cristo. E eu queria lá ter comunhão com Cristo. Eu queria ser curada daquele problema. O que era comunhão com Cristo? Talvez hoje ninguém entra na igreja querendo comunhão com Cristo. Percebe como Deus vai mudando a gente ao longo do caminho? Ninguém vai entrando na igreja querendo ser cheio do Espírito Santo. Você nem sabe o que é o Espírito Santo. Você entra porque você está cheio de problema, na lama. Você está sentindo culpa, mágoa, remorso. Você vai ali no fundo do poço, cheio de problemas. E era o meu caso. Problemas familiares, era uma briga arada dentro de casa. Já tinha dado polícia, SAMU. O que você imaginar já tinha dado lá dentro. Para minha família parecia, o vizinho falava: meu Deus, olha lá a família de loucos que chegou aí. Era a família das brigas, do risca-faca, sei lá do que você quiser chamar. Era terrível. Hoje eu conto rindo, mas já chorei muito. Já chorei muito. E ali naquele momento, quando o pastor falou, eu levantei na mesma hora. Ele falou: depois no final do culto você vai lá, coloca o seu nome ali no balcão do patrocinador. E ali eu falei, na mesma hora eu levantei, ofegante, falei: coloca o meu nome aí, é Thaís Benevent, isso. Na hora que ele terminou de escrever o meu nome, a crise saiu na mesma hora. Como um efeito de um remédio na veia. Eu falei: meu Deus. Ali eu tive uma experiência sobrenatural com Deus e entendi que aquele era o caminho que eu deveria seguir. Falei: então é aqui que eu vou ficar. Voltei para casa pisando no fofinho. Parecia que eu estava pisando na nuvem assim. Eu falei: que Deus bom, que Deus lindo, maravilhoso. Cheguei contando para a mamãe: mamãe, eu tive uma experiência com Deus linda. Mãe, eu vou me batizar nas águas, mãe, e tal. Aí ela: ah, que bom, filha. Eu não entendia nada. Ela: nossa, que bom, você está feliz? Eu estou feliz também. Aquela coisa, né? E aí eu falei: não, mãe, você tem que ir, tal, enfim. E aí, pastora, a senhora foi curada da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade? Não. No dia do meu batismo eu tive o quê? Uma crise. No ônibus. Indo todo mundo para uma represa linda, num lagão que a gente tomou assim. Fez ali o batismo, que foi lindo demais esse dia. Mas naquela mesma hora eu entendi o seguinte. Eu falei assim para mim mesma: eu preciso aprender com a palavra. O Senhor nos ensina em Oséias que o povo de Deus sofre porque lhe falta o conhecimento. Minha irmã, se você sofre, é porque você não conhece o que está aqui para você ainda. Desculpa, mas essa é a verdade. Mas são 20 anos, pastora, 30 anos, 40 anos que eu oro pelo meu casamento. Então tem aqui alguma coisa ainda que você não sabe. Tem algo ainda que Deus quer trabalhar no seu coração e gerar a fé correta para que você tome posse daquilo que é seu. Você não tem um Deus que castiga, um Deus que te prova. Deixa eu ver até onde ela vai. Deixa eu ver, deixa eu provar a fé dela. Bom, não é esse Deus. Mas nós temos um Deus que quer nos ensinar. E ali eu aprendi, eu falei assim: eu estou sofrendo porque eu ainda não sei o que Deus quer para mim. Eu estou sofrendo porque eu ainda não conheço promessas de cura. Mas eu vou conhecer, Deus. Porque se o Senhor disse que eu sofro porque falta o conhecimento, então a culpa é minha mesmo. E eu vou até o final, até descobrir. Eu vou até o final, eu vou descobrir o que o Senhor quer que eu faça. Meu irmão, não tem como, minha amiga, não tem como você ter comunhão com Deus e não ter resposta às suas orações. É impossível. Eu digo isso para você com todas as letras. Podendo ser uma gripezinha ou um câncer, um tumor, um câncer terminal, não importa qual seja o problema. Deus disse em sua palavra: para mim
não há nada demasiadamente difícil. Não há nada difícil que Deus possa fazer. Deus pode sarar o teu casamento agora, no estalar de dedos. Mas eu digo para você uma coisa: casamento abençoado só tem com o quê? Casamento é feito de quê? De uma pessoa só? O casamento ele é feito de duas pessoas, sim ou não? Se você quer ter um casamento feliz, você precisa de duas pessoas saradas. Se você precisa de um casamento feliz, você tem que parar a partir de hoje, orar a Deus e dizer: Deus, salva o meu casamento. Não, é salva meu marido e a mim. Muda a minha mente e a mente dele. Faz a gente ser salvo, porque se a gente for salvo, a gente vai aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a nós mesmos. Aí eu vou saber amar meu marido. Aí ele vai saber me amar. O seu marido vai saber te amar, parar de adulterar, parar de ver pornografia, parar de ser um sem vergonha, um bêbado, seja lá o que for, quando ele aprender a amar a Deus. Porque se ele aprender a amar a Deus, ele vai amar a si mesmo e vai amar a você. Você pode ter certeza que tudo que ele faz de ruim para você, ele não faz porque ele quer. E no fundo, às vezes até se arrepende. Mas não tem forças para mudar. O filho é a mesma coisa. Talvez interiormente faz para afrontar você, mas no fundo ele não gosta. Porque não é assim que as pessoas foram criadas para ser. No fundo, todas as pessoas têm a ânsia de conhecer o Deus verdadeiro que vai transformá-las. Entende? Bacana, hein? Olha, semana que vem a gente traz o desfecho dessa mensagem, então não falte. Gostou dessa mensagem? Deixa eu lembrar você que você pode assistir ela na íntegra lá no canal do YouTube da Pastora Thaís, que está passando aqui na sua tela. Inclusive, lá no meu canal no YouTube, Deus me deu já inúmeras mensagens muito fortes, especiais, oração, propósito pelos filhos. E ali também, através do canal do YouTube, eu trago uma série muito importante falando sobre depressão. Depressão tem cura. E ali eu ensino muitas pessoas que estão passando por esse mal, inclusive muitos de vocês, muitas mulheres me enviam mensagens passando por esse mal das crises de ansiedade, das crises de pânico, angústia, como se livrar disso. Mulheres cristãs ou não, enfim, mas que estão passando essa batalha na mente, que precisam de orientação. Ali tem prontinho para você, mas olha, tenho certeza que vai ajudar você de uma maneira que talvez você nunca tenha sido ajudada. Vale a pena você assistir, então corre lá, segue, se inscreve, ativa lá o sininho, porque toda vez que eu entrar ao vivo você já está por dentro e está sabendo também, tá bom? Você que também quer acompanhar e saber aonde a pastora Thaís estará em campanhas, você pode também acompanhar a minha agenda aí através do meu Facebook, ou então através do meu Instagram, @pastora_Thaís_Benevente. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, às 2h da tarde, eu estarei com as mulheres que vencem de Alcântara, né? Na nossa Igreja da Graça de Alcântara, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, programe-se, esteja conosco, vai ser muito forte, aí o poder de Deus vai operar em teu favor, tá bom? E glória a Deus por isso. Vamos agora continuando o programa. Tem mensagem agora boa da nossa pastora Rosimeire. Ela é de Pradópolis, aqui no interior de São Paulo, e ela traz uma mensagem boa aqui para nós e depois ela faz uma oração por você. Então você que precisa de oração, presta atenção nessa mensagem que vai falar com você. Obrigada, pastora Thaís, pelo convite, né? Um prazer imenso estar aqui com a senhora e com todas, tá? Eu vim trazer um recado, né? Do coração de Deus para o coração dessas mulheres tão maravilhosas que têm buscado no Senhor viver cada dia mais e mais na presença dEle, tá? A palavra está aqui em Provérbios 13, capítulo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Eu vou ler novamente para você. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Realmente, você faz tempo que está esperando uma bênção, né? Você já orou, jejuou? Quanto tempo você já fez uma campanha? Você já fez tantas coisas e aparentemente a bênção não chegou para você. Mas não enfraquece seu coração, não esmureça. A palavra de Deus diz em Lucas 18:1 que o nosso dever, né, é de orar sem cessar, sem nunca esmurecer. Fica firme,
Pois nessa mesma palavra, em Lucas 18:8, diz que a justiça do Senhor, ela depressa, ela vem sobre a nossa vida, bem? E eu quero dizer para você, uma mulher, lembrar rapidamente, uma mulher que na Bíblia, a Sara, sim, a Sara, mulher de Abraão, né? Ela esperava ter um filho, quantos anos de casada? Mas no capítulo 16 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 5, quando ela viu que aparentemente ela não poderia ter filho, né? Ela já tinha terminado os seus tempos, né? Não podia mais ter um filho, ela se sentia seca, né? Seu marido já velho, o que aconteceu? Ela ofereceu a sua serva ao seu esposo, mas isso não estava nos planos de Deus. Com Deus não tem plano B, não tem carta na manga. Tem sim a palavra, a convicção daquilo que o Senhor nos fala. Amém? Também posso falar para você de outra mulher que olhava para a circunstância, olhava para tantas coisas ao seu redor. A Ana, a mãe do profeta Samuel, né? A Penina irritava, e quando ela olhava para aquelas crianças, a barriga da Penina, o que acontecia? Ela chorava, ela ficava enfraquecida. Mas quando ela resolveu orar, olhar para a palavra, o que aconteceu? Ela foi para a palavra, ela foi, dobrou os joelhos e falou com Deus das suas desgraças, daquilo que estava acontecendo com ela. Faça isso, ore, não saia da palavra. Está demorando? Espera, porque vai chegar a sua hora, vai chegar a sua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca tenha uma carta na manga, mas sim a palavra viva e convicta no seu coração. Tá? Eu quero orar por você neste momento, tá? Para que você não perca de forma alguma a fé no Senhor Deus. Senhor maravilhoso, venho nesta hora, ó Pai, pedir para que o Senhor, meu Pai, toque na vida e no coração desta mulher que estava prestes a desistir, Pai, de desistir de tudo. Mas o Senhor vem neste momento, ó Pai, e levanta esta filha e fala para ela: a minha palavra ainda é viva e eficaz, e ela está neste momento acontecendo na sua vida, em o nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela vai da árvore de vida, nos faz ser como árvores de vida, e em nome de Jesus, você já recebeu a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Tá? Este é o recadinho de Deus que eu tenho para você, tá? Um beijo no teu coração. Dona Rosimeire, muito obrigada por essa mensagem. A gente recebe essa bênção em nome de Cristo. A dica do dia de hoje, minha amiga Elisângela, ela traz para nós dicas de língua portuguesa e dando dicas de palavras que a gente pode substituir para ficar com aquele vocabulário mais enriquecido. A gente sempre usa aquela mesma palavra, então ela traz dicas de para você substituir uma palavra para ficar parecendo aí aquela pessoa que tem mais vocabulário, que fala bonitinho, que tem bastante palavra boa para dizer. É coisa boa, vamos ver. Olá, querida mulher que vence, tudo bem? O meu nome é Elisângela e eu estou aqui para mais uma dica do dia. Hoje eu vou passar para vocês algumas palavras da nossa língua portuguesa que nós utilizamos com muita frequência no nosso dia a dia e que elas podem ser facilmente substituídas por outras palavras, para enriquecer mesmo o nosso vocabulário. Vamos lá? A primeira palavra é situação. Ela pode ser facilmente substituída por circunstância. Em uma frase ela ficaria assim: não importa a circunstância, eu sei que vai dar certo. Não importa a situação, eu sei que vai dar certo. Uma outra palavra é profissional. Ela pode ser substituída por especialista. Em uma frase ficaria: pode deixar que eu vou chamar um profissional para cuidar desse caso. Ou então, pode deixar que eu vou chamar um especialista para cuidar deste caso. Existe uma outra palavra também que nós utilizamos bastante, que é explicar. Ela pode ser substituída por esclarecer. Em uma frase ficaria: eu espero que você me esclareça essa dúvida. Eu espero que você me explique essa dúvida. Deu para entender?
Então hoje você aprendeu mais algumas palavras e eu creio que o seu vocabulário vai crescer cada dia mais. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Até a próxima! Minha amiga Elisângela, obrigada por essa dica especial. Bacana, né? Uma palavra que você sempre usa, você substitui por outra. Parece aquela pessoa que parece um dicionário ambulante, né? Legal, fica essa dica do dia pra gente. Glória a Deus por isso. Deixa eu lembrar, minhas amigas, mulheres que vencem do Rio de Janeiro, São Gonçalo, daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, melhor dizendo, 2 horas da tarde, coloca aí. Dá tempo de você se arrumar agora e chegar lá ainda e garantir o seu lugar na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus em Alcântara, São Gonçalo. Grande encontro das mulheres que vencem, orando, intercedendo, mandando o mal embora, retomando a nossa fé e a confiança em Cristo Jesus, tá bom? Vai ser muito forte. Olha, daqui a pouquinho eu estarei lá com vocês e no sábado que vem eu estarei aqui no mesmo horário para abençoar a sua vida com o programa das Mulheres que Vencem, tá bom? Grande abraço e até logo. Tchau, tchau!